A gente fala um pouquinho nesse podcast, nessa live, um pouco sobre processos, sobre desenvolvimento de empresários, os desafios, as dores e também as glórias. Não vamos falar só de coisa ruim aqui, né? Então, a gente fala um pouco de engenharia de resultados na vida real. Então, para falar um pouquinho para vocês, agradecer mais uma vez a presença de quem conseguiu entrar dentro nesse contratempo que nós tivemos aí de link, né? De um link não deu certo, depois a gente entrou no outro. Então, a gente acredita aqui que gestão, ela não precisa ser complicada, ela precisa fazer sentido. E toda empresa nasce de um sonho. E a empresa que a gente vai mostrar aqui agora nasceu de um sonho desses dois empresários. E dois empresários que eu vou dizer para vocês que são brilhantes, porque em pouco tempo eles conseguiram já se destacar e já conseguir ter uma rede de indicações, de elogios, de recomendações bem bacana. Então, primeiro, a empresa nasce de um sonho, né? Depois do sonho, ela começa a entrar os clientes, depois começa a empresa ganhar corpo, a empresa começa a crescer, vocês começam a ver esse crescimento. E muitas vezes é nessa hora que a empresa está começando a dar certo que começam a aparecer os problemas. E aí, dentro com os problemas, começam a aparecer os desafios. Então, assim, crescer é bom, mas crescer sem organização pode transformar um sonho num grande problema. Então, por conta disso, vou apresentar aqui para vocês a história desses dois empresários que decidiram fazer diferente. Eles começaram com um sonho e eles já começaram a enxergar que muitas vezes o empresário, então, vocês entenderam que precisava desse apoio, dessa ajuda. E eu me senti muito honrada com o nosso time aqui da InnoFlow para poder ajudar vocês a terem essa clareza, essa visão. Então, seguindo aqui, eu vou apresentar um pouquinho a InnoFlow para vocês. Para quem não conhece, a InnoFlow ela é um pouco diferente das consultorias de mercado. Tanto é que eu digo que ela não é uma consultoria. Ela é uma estruturadora empresarial. E aí, o que a gente faz com essa estruturação? A gente abraça a empresa de uma forma completa, de uma forma 360. Então, a gente olha desde a estratégia, onde os empresários eles querem chegar, como eles querem chegar, desenhar essa estratégia, desenhar um plano de execução. Depois a gente olha também a parte de processos, se os controles eles estão adequados. E depois disso, a gente parte para analisar também as pessoas, se os empresários eles estão desenvolvidos, porque tudo começa com os empresários. E depois a gente olha a equipe também, se a equipe precisa ser desenvolvida, se a equipe precisa de apoio. A gente olha também os números, a gente não deixa os números de fora, porque a empresa ela precisa dar lucro, ela precisa ser saudável. Então, a gente olha os números também da empresa, a gente verifica se a margem está saudável, a gente organiza a empresa de uma forma que ela possa ser vendível. Porque a gente sempre fala isso, o sonho, ele só se torna realmente palpável quando a gente transforma esse sonho numa empresa, em uma empresa que pode ser vendida. Então, é importante também a gente ter essa visão de valuation, que a gente precisa saber o valor da minha empresa, saber o quanto ela, se aparecer por um acaso um interessado, um investidor querendo adquirir cotas ou a empresa, de vocês saberem, vocês terem essa visão de quanto a empresa custa. E também a gente olha a parte de regulamentação, se vocês estão de acordo com o negócio de vocês, se vocês não estão. Então, isso que a InnoFlow faz, dentro do nosso método Fluxos. Então, só para vocês entenderem, o método Fluxos ele foi criado há mais ou menos 16 anos, por mim, por conta da minha expertise, de algumas formações que eu tenho. E aí eu fui aprimorando ele aos poucos, até eu conseguir ter essas ferramentas para olhar todas essas frentes que eu disse que a gente olhou aqui para a Polar Elétrica. E também a gente tem outras verticais, outras vertentes, que elas trabalham sozinhas, mas elas apoiam a gente. Então, só para vocês entenderem, a gente também tem uma academia. Então, o empreendedor que ainda ele não enxerga valor no que a gente faz, mas ele quer se desenvolver, ele pode adquirir alguns cursos nossos que a gente tem na plataforma da Hotmart,
que eu fiz? Eu fracionei o método Fluxos em tópicos, em assuntos, e disponibilizei os treinamentos ali online. Então, o empreendedor ele pode adquirir esses cursos, parcelar no cartão e começar já a ter uma visão. E dentro dessa visão, ele já, se ele entender que ele precisa de mais ajuda, aí ele pode contratar a gente para a gente poder apoiar. Então, essa é a primeira vertente. A segunda é para ISO. Então, muitas empresas não sabem, mas a gente implementa a ISO. Nós não somos a certificadora, mas a gente organiza, a gente documenta, a gente treina, a gente faz auditoria interna, a gente deixa tudo prontinho para a certificadora chegar e a empresa receber o selo. Independente da ISO, a gente faz esse trabalho. A gente faz também um trabalho de outsourcing de infraestrutura. Então, tem empresa que ela entende que o recurso de tecnologia ele é muito custoso, ele é um custo alto. Então, o que a gente faz? A gente terceiriza isso. A gente atende a empresa de uma forma completa na infraestrutura tecnológica, desde servidor, rede, arquivos, segurança, cibersegurança, monitoramento, máquinas, impressoras. A gente dá o suporte completo para a empresa num custo muitas vezes menor do que de um funcionário de tecnologia. E a gente tem aqui esse podcast, que aí uma vez por mês a gente entra em contato aqui com alguns empresários, alguns cases de sucesso, para trazer sua percepção para a gente. Então, essa é a InnoFlow, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho. Antes de a gente começar, eu vou fazer uma pergunta e vocês, por favor, me respondam aqui se vocês, sim ou não, tá? Se vocês concordam comigo ou não. Então, se você precisasse ficar longe da sua empresa por uma semana, ela continuaria funcionando normalmente ou ela pararia? Então, segura aí, vão respondendo aí para mim no chat, que agora a gente vai falar um pouquinho com o Felipe e o Aleph. Vou apresentar os dois aqui. Então, esse é o Felipe e esse é o Aleph da Polar Electric. Então, vamos lá, Felipe, comece com você. Fala aí, fala um oi aí pro pessoal. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos, tudo bom? Os dois são sócios da Polar Electric, então eu vou trazer um brief aqui para vocês entenderem. O Felipe, ele é o diretor comercial, não que ele não tenha conhecimento, ele tem muito conhecimento, por isso que ele consegue vender tão bem o trabalho deles. E o Aleph cuida da parte operacional, então ele garante que a qualidade, que a execução seja bem realizada dentro das empresas. Então, o que eles fazem? A gente está falando muito de Polar Electric, né? Então, vamos falar um pouquinho o que a Polar Electric faz. Então, pode falar aí, Felipe, para a galera. Novamente, boa noite aí a todos. Então, até como a Michele está apresentando aqui a Polar Electric, o que é essa Polar Electric? Aí. Hoje a gente trabalha no ramo de climatização elétrica e também na parte de CFTV e também não pode esquecer do mais novo que agora a gente adquiriu, a parte de fechaduras eletrônicas. Caso a nossa ideia é englobar toda essa questão para não ter aquele problema de, eu vou fazer uma instalação de ar-condicionado. Tem que chamar um eletricista, depois eu vou ter que chamar uma outra pessoa para fazer a instalação do ar-condicionado. A ideia da Polar é já conseguir fazer todo esse complemento do trabalho mesmo. Olha que legal, né? Atende a empresa de uma forma completa, né? Isso. Complementar, enfim. É basicamente isso mesmo. Então, vamos seguir aqui. Então, quem era o Felipe e o Aleph antes da Polar Electric? O que vocês faziam antes? Vocês vão reparar que eu sou que gosta de falar aqui da... É o comercial, né? Então, o Felipe em si, ele era um consultor técnico de automação. Mas antes de eu falar até a respeito disso, vou lá do início mesmo. Em 2010, nossa, tô ficando velho já, né? 16 anos, ó. Em 2010, eu iniciei um curso de eletricidade de manutenção no Senai. Assim, eu não conhecia nada da área, nada mesmo, mas através desse curso eu me apaixonei pela parte elétrica e desde então, após esse curso de eletricidade de manutenção, fiz técnica eletrônica, técnico em eletrotécnica, engenharia elétrica. Então, assim, foi todo algo assim, me blindando ali para realmente ter esse aprendizado que hoje eu tenho, esse conhecimento referente à elétrica. E durante esse período, na verdade, eu também acabei estagiando em muitos lugares que era muito mais na parte específica técnica, tanto em obras
como também até em escola, também que eu já fiz estágios, mas depois, anos depois, em 2020, uma amiga minha, a Gabi, até um abraço, obrigado, Gabi, por esse momento, ela me indicou na empresa onde ela trabalhava para ser consultor técnico. Assim, de início, sendo bem sincero, eu falei, nossa, mas será? Será que é isso mesmo? E quando eu entrei naquela empresa, aquela empresa ela abriu assim as portas da vida de vendas para mim. Isso daí eu sou assim totalmente grato à Valtech. Agradeço aí a todo o pessoal que vão ver depois. Eles realmente me ensinaram o que é a venda. Então, a partir daquele momento, eu aprendi ali naquela empresa a estrutura de vendas, os processos de vendas. Eu me apaixonei assim loucamente por essa questão, por essa área de vendas. E até nesse trabalho de consultor técnico, foi onde eu pude me desenvolver muito, tanto na parte técnica, referente à automação industrial, até quem tiver na dúvida do que é essa tal de automação industrial, quando você vai numa indústria, sabe que você vê, tem vídeo, aquelas máquinas, colocando bebida dentro de uma garrafa. Aquela máquina é uma máquina automatizada que aí envolve todo esse conceito da automação. E nessa empresa que eu pude ter esse contato tanto técnico quanto comercial, foi onde realmente consegui me desenvolver referente a isso. Então, se me perguntar quem era o Felipe antes da Polar, tinha sido um Felipe que tinha acabado de se descobrir para vendas. Ali foi o momento em que eu me achei nesse ramo que eu me apaixonei. Ai, que legal. E aí, Felipe? E aí, Aleph, quer falar sobre você? A minha formação técnica sempre foi na parte de elétrica. Eu sou formado fiz ensino médio junto com técnico de eletrônica, depois fiz técnico de automação industrial. Aí eu fui para engenharia elétrica. Também sempre trabalhei na parte técnica. Meu último trabalho antes da Polar foi como vendedor técnico. Basicamente o que o Felipe fazia, eu ficava mais interno, às vezes eu fazia visitas também no cliente. E também trabalhei um período como motorista de aplicativo. Essa foi minha trajetória antes da Polar. E aí, como que surgiu a amizade? Como vocês se conheceram? A amizade surgiu em 2013, na faculdade. Desde o primeiro semestre, já se conectamos ali, fazendo todos os trabalhos todos juntos. Momento de sofrimento. Várias horas de estudo, sofrendo por provas, que é bem puxado na FEI. E desde então a gente se conectou bem, né, no momento e aí surgiu essa amizade, a gente foi conectando e até hoje praticamente um irmão para mim. E qual foi o momento que vocês decidiram de fato abrir a Polar, empreender? Na verdade, essa é uma pergunta interessante, porque essa questão do empreender, tanto eu e o Aleph, desde quando a gente praticamente se conheceu, morava essa semente dentro de nós, do empreender, fazer algo desse tipo, algo de mudança mesmo. E chegou assim um momento que realmente aquele incômodo estava gerando assim algo forte na gente. Então, sempre quando a gente acabava se vendo para fazer alguma coisa, a gente sempre falava assim, qual vai ser o nosso negócio? E aí, o que a gente vai fazer? Então, a partir disso, foi o primeiro pontapé para essa questão do empreender. E aí, o que realmente fez gerar ali a Polar Elétrica foi até referente uma vez que a gente mesmo trabalhando em empresas e tudo mais, vira e mexe a gente acabava fazendo alguns serviços a mais de elétrica, a gente tinha esse conhecimento. E certo dia a gente estava em um cliente, ainda nem existia a Polar, mas sim, estava num cliente para fazer a instalação de um ponto elétrico para depois vir um outro profissional fazer a instalação do ar-condicionado. Aí nesse mesmo dia o cliente até comentou com a gente, falou assim, nossa, eu vou ter que chamar vocês aqui, vocês vão fazer a instalação hoje, o outro profissional só conseguir a agenda dele para daqui 2 semanas, aí eu vou ficar nesse período aguardando. Aí o cliente falou assim, nossa, seria muito bom se quem viesse aqui fazer elétrica também já fizesse a instalação do ar. Aí, nesse momento, deu um clique. Aquele... E aí, dali em diante, a gente já conseguiu
estruturar aquela vontade, aquele desejo de empreender, já com um foco maior voltado nisso. Isso aí foi o grande boom. Bom, vocês já responderam a próxima pergunta que eu ia fazer, como nasceu a Polar. E qual que era o sonho de vocês? Quer falar, Aleph? Nosso sonho, quando lançamos a Polar, era literalmente faturar ali 50 mil, 60 mil no ano. E é isso. Esse era o sonho. Era abrir uma empresa, trabalhar por conta própria, e aí ter um faturamento que fosse O confortável. Aleph tá tendo assim, bem tranquilo, porque assim, o sonho mesmo era sobreviver. Não, vamos... O típico do empreendedor, né? Pagar as contas. Não quebrar na primeira semana. Porque foi até uma grande mudança nas nossas vidas mesmo, a questão da empresa. Eu estava trabalhando lá como consultor técnico, era uma empresa em que eu amava trabalhar lá, eu tinha um bom relacionamento com as pessoas da empresa, assim, e foi no momento que eu falei assim, ó, vou empreender. Aí meio que agora é isso. Então, realmente, foi algo assim que a gente, desde o início, era um sonho sobreviver inicialmente, até como a Aleph disse mesmo, assim, no nosso início, a meta era, não, até dezembro, vamos faturar 50 mil. Tá aí 50 mil faturado, já tá lindo, sobrevivemos, né? Você vê isso. Esse foi o nosso sonho inicial ali na... Mas não era um faturamento de 50 mensal, era chegar a ter 50 mil. Em um ano. Em um ano. Entendi. Assim, a gente falou assim, não, vamos esticar isso aqui um ano. Na verdade, nem um ano, daria 6 meses. Falou assim, 6 meses, vamos atingir os 50 mil. Entendi. Então, se atingisse 50 mil, significa que a empresa deu certo e vocês iam continuar, né? Sobreviver. E aí vocês acham que esse começo foi melhor ou mais difícil que vocês imaginavam? O começo foi extraordinário do que imaginávamos. A gente não imaginou que ia chegar dessa maneira. A gente conseguiu atingir mais de 300% dessa meta inicial. E não só a questão do faturamento, mas até a questão do atendimento. Porque, assim, nesse período, a gente atendeu mais de 50 clientes. E a gente a meta real, assim, a gente olhava e falava, nossa, se a gente estiver atendendo ali 3 clientes no mês, vamos estar sobrevivendo. Mas quando chegou ali o final do ano, a gente parou ali e falou assim, vamos olhar nossos números. E viu isso, foi assim uma surpresa muito boa. Que bom, né? Significa que o trabalho de vocês é muito bem feito e as pessoas estão gostando do trabalho de vocês, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre o crescimento. Crescimento quando começou a virar um desafio, que foi o brief que eu dei quando eu iniciei a nossa live, né? Então, em poucos meses, vocês cresceram bastante, foi isso que vocês acabaram de dizer, né? Quando começou a preocupar vocês esse crescimento? Quando a gente tinha cliente, mas a gente não tinha um processo para entregar a qualidade que era da Polar. Às vezes estava, não demanda grande, mas ficava falhando uns processos, aí faltava processo de material, faltava material de retrabalho, você via o dinheiro e ele empurrava ali, literalmente. Legal. Ô, gente, vocês estão me ouvindo direitinho aí? Dá um joinha, fala um sim aí, para a gente continuar aqui a nossa conversa, tá bom? Só para a gente saber que está funcionando direitinho. E aí, qual que era o maior medo de vocês nesse momento, quando vocês começaram a perceber que faltava processo? Como o Ali falou, a questão até de vendas e com o seu cliente, a gente estava assim, ótimo. Mas o maior medo nesse momento era de não conseguir atender essa demanda. Porque de realmente fazer com que esse crescimento fosse uma ruptura nossa, uma ruptura na operação. De, beleza, eu estou aqui com 20 clientes para atender, mas na verdade não consegui atender 3. Esse daí foi um momento assim que gerou... Isso tirava o sono de vocês. Gerava E aí a empresa dependendo 100% de vocês dois, para fazer tudo. Total. Todos os pratinhos ali, vocês equilibrando todos. Total, né? Tanto vender, atender, comprar, pagar, receber. Era vender em cima da escada, enquanto estava instalando uma máquina, era tudo totalmente 100% na gente. Bom, então agora vamos falar sobre o nosso encontro, né? O que vocês sentiram quando vocês conheceram a gente, quando vocês conheceram o Inoflow? Até do início, assim, desse encontro, achei assim, algo muito impressionante, porque
as pessoas que fizeram essa conexão, assim, todo mundo, na verdade, que fez essa conexão, ou que depois eu falei assim, tô fazendo um trabalho com a Michelle no Flow e tudo mais, todos falam assim, nossa, que legal, sério, é muito bom, você vai conseguir organizar muito bem seu processo e tudo mais. Então, essa questão já gerou na gente assim, uma expectativa muito alta, porque realmente, assim, todo o entorno ali que fez essa conexão era assim, super elogios mesmo referente a isso. Tá vendo, gente? Se vocês têm alguma dúvida de eu consigo transformar empreendedor em empresário e também mostrar onde eles estão perdendo dinheiro, que a gente vai chegar lá, e onde eles podem ganhar mais dinheiro, eu estou aqui para ajudar. Tenho um time aqui que me apoia e a gente consegue olhar para fora, olhar para dentro e trazer ideias, sugestões que realmente são aderentes. Eu não vou falar faz sentido, porque todo mundo fica usando agora essa frase, fica meio chata, né? Mas que realmente são aderentes a situação atual, a expectativa da empresa, do empreendedor. Então, foi positivo, então, quando vocês começaram a falar que trabalharam com a gente. E qual era a expectativa de vocês, quando vocês contrataram o scanner da Inoflow? Agora eu queria ouvir os dois. A expectativa, assim, de início, era que me mostrasse que apenas uma forma de organizar financeiramente a nossa empresa. Uhum. A expectativa em si, beleza, todo mundo falou a respeito, a Michelle, ela tem o método dela que é muito bom, tudo mais, mas assim, sincero, eu falo assim, não, se ela organizar aqui, tá ok. Então, mesmo assim, com essa expectativa alta, ao conhecer aí no Flow, quando fez a contratação do scanner em si, a minha expectativa é organizar o financeiro ali, dar uns toques, melhor você fazer isso, é melhor fazer aquilo, então, mostrar uma ferramenta ou outra. De início era essa a expectativa. Legal. E você? Acho que basicamente isso também, mas era mais ter previsão da receita. A gente trabalhava, mas você não via o dinheiro no caixa, você não tinha receita, fala assim, posso fazer um investimento daqui 2 meses em uma ferramenta X, mas não aparecia. Era essa a expectativa que eu tinha. E aí, quando vocês receberam o raio-x, como foi? A realidade chegou, né? Separaria acho que em 2 momentos, assim. Um momento na recepção, hoje eu falar, putz, meu, o que eu tô fazendo na minha vida que não tá em empresa? Eu que achava que estava sabendo o que estava fazendo. E esse aí foi um momento, realmente, assim, eu diria que é um momento de impacto, ali inicial, de chegar realmente. É uma análise completa, um scanner, como até o próprio nome diz, um scanner realmente completo, tanto na parte operacional, tanto na parte financeira, assim, todo contábil, todo o scanner ali, e isso daí teve esse impacto inicial de conseguir olhar, mas por outro lado, esse scanner também me trouxe uma clareza. E isso daí, para mim, eu vejo que foi o fundamental, porque ele trouxe uma clareza da onde nós estávamos e também da onde nós poderíamos chegar. Um caminho, né? Exatamente, um caminho. Umas formas, beleza, eu tenho essa meta aqui que eu criei na minha cabeça um dia, mas dá para chegar nela? Como nós vamos chegar nela? Ali, através do scanner, eu vi, beleza, dá para chegar. Então, isso daí foi essa clareza que eu diria que é o primordial ali quando a gente recebeu o scanner. E o ralo, a perda que vocês estavam tendo? Essa daí é a parte que a gente conseguiu mostrar, viu? Só explicar um pouquinho para vocês, a gente tem alguns tipos de scanner. Então, como que funciona a nossa jornada, o nosso trabalho? A gente começa primeiro com um pit stop. Então, quem quiser, me chama aí depois, segue as nossas redes sociais, entra, ou pode entrar lá no nosso site, preencher o formulário, e aí a gente escolhe 2 empresas por mês para a gente fazer o nosso pit stop. O que é o pit stop? São 60 minutos de mentoria gratuita. Então, você vai ter 60 minutos da Michelle aqui, para poder, você pode trazer uma dor, uma necessidade, e dentro desses 60 minutos, eu já vou trazer um insight e você já vai sair com uma solução. Você já vai sair com um caminho, com uma orientação. E se você gostou do pit stop, você pode contratar a gente para o scanner, que foi o que os meninos aqui fizeram. E aí o scanner a gente tem algumas formas de fazer, tá? A gente tem o Express. Express é muito utilizado para MEI. Como eu vou dizer para vocês que o nosso método ele é utilizado para o empreendedor que está começando, o empreendedor que está enrolado, para o empresário, que no caso de vocês já se tornou uma empresa, e aí o empresário a gente atende desde o pequeno até o grande. Tem alguns players que a gente já atendeu grandes marcas,
E o nosso método ele é utilizado em qualquer segmento. A gente atua em indústria, construção, varejo, logística, saúde, alimentício, então o nosso serviço, então o nosso método ele é moldável. E aí dentro do scanner a gente tem algumas formas de atender. A gente tem o Express, que eu acabei de falar, que é uma necessidade urgente. Então o empresário chega e fala assim, já chegou o empresário para mim e falou assim, Michele, eu só quero vender mais. É só isso que eu preciso. E aí a gente fez o Express para mostrar como ele estava vendendo, quais os canais, que isso é legal também, interessante eu falar. Dentro do método fluxo, eu consegui mapear 19, 20, né, Everson? Porque agora só vi que meu sócio está aqui, tá, gente? Então, a gente falava que é 19, mas o mês passado descobri mais um, e eu entreguei isso para vocês também, deu plus para eles. 20 canais diferentes, 20 formas diferentes de você diversificar, vender o seu produto ou serviço e trazer mais receita. Então, dentro do Express eu posso fazer isso. Já chegou também empresário para mim falando assim, olha, eu trabalho, e eu não vejo dinheiro. Eu não sei se eu estou vendendo direito. E eu consegui mostrar. E alguns produtos, alguns serviços que o empresário estava fazendo, ele estava precificando errado. A margem dele estava negativa e realmente ele estava perdendo dinheiro. Então, o Express ele serve para isso, uma necessidade pontual. Aí depois, uma necessidade urgente, desculpe. O pontual é um conjunto de processos ou uma área específica. Então, já teve gente que pediu para eu olhar o RH da empresa, olha a jornada toda, ver o que você pode fazer. Já teve empresa que falou, olha, só o financeiro, me ajuda a construir uma análise. Outro só pediu para olhar a parte de estoque. Então, a gente faz o pontual. E o completo, que foi o que os meninos adquiriram aqui, a gente olhou a empresa como um todo e eles começaram a ter essa visão, essa clareza dos ralos que eles estavam perdendo dinheiro. Agora, vamos falar do plano de evolução. Quando vocês receberam o roteiro, o roteiro passo a passo do que vocês precisavam fazer para conseguir melhorar os processos e a receita de vocês. Falem aí. Não, esse momento também, assim, até o próprio roteiro em si, ele mostra muito bem qual que é o caminho que a gente deve seguir. Então, a gente fez ali uma força-tarefa interna, a gente fala assim, o que cada um aqui vai ser responsável de cada parte, realmente. E nisso, como até o próprio scanner já tinha trazido essa clareza, então, a partir desse momento que a gente já tinha um roteiro, sabendo para qual direção ir, o que fazer, isso aí facilitou bastante para a gente conseguir ir criando essa estrutura nova. Legal. E teve... Tinha uma dependência dos sócios, né? A gente conseguiu desmembrar um pouco, não ficar no operacional 100%. Delegar, né? Isso. Aprendeu a delegar. E teve alguma verdade que foi difícil de ouvir? Teve. Eu diria que a mais difícil foi a questão dos ralos, porque ali mostrou para a gente que nós éramos os próprios, assim, os próprios inimigos da nossa empresa. E isso daí foi algo assim... Estava impedindo o crescimento da Polar. Legal. E vocês acreditavam antes de conhecer a InnoFlow que consultoria era algo que era só para empresa grande? Sim, total. Eu não fazia ideia assim, que poderia ter esse tipo de consultoria para uma empresa menor ou que está no início ali da trajetória. Isso eu não conhecia. Para estar começando, não vale muito a pena investir na consultoria. Legal. Bom, então, depois do plano de evolução, a gente mostrou um projeto. Então, a gente criou um escopo, que é isso é o diferencial da InnoFlow. A gente não entrega só o plano, entrega para o empresário. Porque muitas vezes eles não têm braço e não conseguem executar. Nosso diferencial é que a gente entra na execução. E a gente é tão transparente que a gente entrega isso pronto para o empresário e a gente deixa ele escolher o que ele vai fazer sozinho, o que ele consegue, que ele acredita que consegue fazer sozinho e o que ele precisa de apoio. E aí a gente está aqui para isso. Então a gente fez isso, né? Dentro de todo o plano de evolução, a gente montou um projeto. Dentro desse projeto, vocês escolheram, né, o que vocês iam fazer. Se quiserem falar um pouquinho sobre isso. Que isso aí também segue muito essa linha do que foi separado na entrega do projeto. E a gente viu assim, beleza, vai separar uma parte para cada. Que um vai fazer o que o outro vai fazer. Mas muitas coisas ali, a gente viu, não vão ter braço hoje suficiente para isso. Porque também não adianta a gente olhar um projeto,
um projeto totalmente descrito, roteirizado ali do que a gente deve fazer e deixar guardado aquilo lá, pensar assim, não, daqui 6 meses a gente coloca em prática. Porque não vai acabar não colocando, porque o dia a dia pode acabar atropelando isso. Então, assim, algo que a gente decidiu, assim que fez o scanner, que foi entregue esse projeto, foi, são 3 meses para a gente botar isso em prática. Então, aí foi. Ele falou assim, beleza, em 3 meses, o que é que a gente consegue fazer? O que é que a gente vai precisar de ajuda? O que for precisar de ajuda, a gente, na reunião, já fala assim, Michele, me ajuda nisso. E até algo muito legal, porque realmente, como estava bem descrita, referente a cada processo, cada passo a passo, ficou bem simples de eu falar assim, olha, essa linha aqui não vai dar. Essa daqui eu vou ter que estudar para aprender, para depois aplicar. Então, vale mais a pena eu já contratar alguém que é um especialista nisso. Que foi o caso. Então, essa separação ajudou bastante a gente. Por isso que a gente faz essa analogia com uma corrida de Fórmula 1, né? Então, por isso que a gente faz o pit stop, a gente faz o scanner, e depois a gente vai para o processo acelerador. Por quê? Porque a gente acelera o resultado. Então, é muito melhor a gente atuar em 4, 5, 6 mãos, né, 8 mãos, do que deixar o empresário sozinho, desassistido. Porque muitas vezes pode acontecer de vocês terem essa dificuldade de executar sozinho e engavetar o projeto. Então, nós estamos aqui também para executar. E aí, a parte que ficaram para vocês, o que foi mais difícil? Criar processos ou mudar os hábitos? Mudar hábitos, Criar processo é só escrever. Mudar hábitos é onde... E como que está sendo o desafio? Porque a gente está ainda na execução, né? A gente está na reta final aí da primeira fase do projeto. E como que está sendo? Está sendo desafiador, mas ao mesmo tempo, quando consegue ter essa mudança de hábito e você vê o resultado, aí isso daí é muito motivador. Porque aí você vê assim, nossa, beleza, aquela mudança de hábito não foi fácil, não é simples, mas ela trouxe um resultado que está gostando muito. Então, isso daí motiva não só a gente como os sócios da empresa, mas até quem está abaixo. Os colaboradores ficam bem motivados com isso. Legal. Só para abrir um pouquinho para vocês, eu não vou ficar abrindo muito, né? Porque eu não vou entrar nos detalhes, porque a gente tem uma cláusula aqui de compliance, eu não posso ficar divulgando o que a gente fez, mas a gente olhou todas as frentes, né? Como foi completo, a gente olhou o comercial, e depois, se vocês quiserem aqui, fazer um merchan aqui e falar da ideia que a gente deu para vocês, a nova frente que vocês estão atuando agora. Então, a gente olhou também a parte comercial do que eles poderiam diversificar para trazer mais receita, para eles terem receita recorrente. A gente olhou também a parte financeira, então a gente olhou os números, a gente organizou os números. Agora eles têm um DRE de presença, agora quero ver alimentar bonitinho isso daí. Eles têm agora um DRE completo para controlar todos os projetos, todos os custos por projeto, a margem de cada um, todo o fluxo de caixa, o DRE e o valuation de quebra, que eu dei um plus para eles ali também. Então, conforme eles vão alimentando os dados, eles já conseguem ver o valor da empresa. A gente também olhou a parte de pessoas. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso, né, sobre o que vocês aprenderam para ser um melhor gestor, o momento de gerir, o momento de liderar, porque isso tem diferença. Então, eu também, né, ensinei vocês a fazer isso. E também, a gente olhou também a parte de divulgação. A gente está olhando o site também, e também para a parte de estar de acordo com o mercado. Então, isso é uma dica importante que a gente pode dar para vocês, que quando vocês abrem, vocês têm um sonho e abrem a empresa, é muito importante pensar não só em abrir o CNPJ, mas registrar a marca de vocês, porque é isso que garante a confiabilidade depois, se uma empresa quiser comprar, adquirir, porque essa mentalidade que a gente tem de tipo, há 30 anos nessa empresa, sede própria, isso a gente não se usa mais. Então, a empresa ela tem que ser vendível, ela tem que gerar receita. Então, não só receita de faturamento, mas também receita para os empresários, para os sócios, né? Abrir capital, quem sabe um dia, né? Crescer tanto para abrir capital, então é importante ter isso. Então, fale um pouquinho dos pontinhos que vocês receberam e como foi o desenvolvimento de vocês. O desenvolvimento da maturidade de vocês como empresário. Certo. Pode pensar. Assim, teve
início, que é na questão de você de ver o todo já. Então, querendo ou não, no nosso início, a gente não via o todo. Até então, a gente não estava vendo o todo, estava muito mais focado no apagar incêndios, no resolver os problemas pontuais, até do que analisar a empresa em si, a empresa como um todo. Então, conseguir trazer essa visão, essa clareza do todo da empresa realmente foi um diferencial. Tanto até na questão dos colaboradores, o método lá do feedback, aquele ali, Feedback estruturado. aquele ali é para a vida. Eles gostaram. Muito. Gostaram. Não tem nenhum colaborador que não gosta, porque é uma forma da gente poder instruir de uma forma bem profissional, tirando a emoção de lado, né? Sim. E aí ele consegue ter um caminho, né? Saber onde ele pode chegar. Até que não sei, a partir do momento que eu entendi que aquilo realmente é um presente, mudou totalmente. Então, assim, até essa forma de lidar com nossos colaboradores, de enxergar, isso mudou. A forma de entender a empresa como sendo algo que tem que ter os processos bem definidos, tudo organizado, até nós acabou comentando da questão de ser vendível. Porque, assim, se uma empresa não tem uns processos bem definidos, é impossível chegar a um próximo e continuar aquele processo, porque ele não é definido. Então, isso vale não só na questão de vender a empresa, mas até quando faz a contratação de um novo colaborador. Para crescer, né? Isso, para ele conseguir, assim, entender, beleza, estou chegando aqui nessa empresa hoje. Eu fui contratado para fazer um serviço administrativo. Qual que é o processo que eu devo agir ali no dia a dia? Cheguei no trabalho, o que eu devo fazer? Então, assim, quando tem isso bem definido, fica muito bom para o colaborador quanto para a gente, porque vai conseguir alinhar ali as expectativas de ambos. Então, esse também foi um ponto. A questão do DRE completo também ajuda muito para a gente conseguir ter essa visão a respeito de onde nós estamos e para onde a gente consegue ir. Então, assim, daqui 3 meses, qual vai ser o nosso próximo investimento? O que a gente pretende fazer? O que a gente tem em caixa hoje? Qual pode ser um investimento para daqui 3 meses ter um retorno? Então, assim, ter essa clareza, assim, clareza para mim foi assim a palavra assim, que realmente trouxe isso, porque, assim, ter essa clareza até você comentou a respeito desse novo canal mais previsível nosso de venda, então a gente vai falar isso daí também ajudou muito nessa questão de, beleza, se eu atingir tal número, eu vou ter essa tal previsibilidade, e isso, o que eu vou conseguir fazer com isso? Vou conseguir fazer um novo investimento? Vou conseguir montar uma nova equipe? O que eu vou conseguir fazer referente a isso? Então, ou até mesmo, vamos dividir os lucros. Maravilha, então, isso aí, mas eu consegui fazer isso de uma forma saudável para a empresa. Então, quando a gente começou a enxergar dessa maneira, assim, eu falo quando começou a enxergar, mas faz um mês. Faz pouco tempo, gente. Não é tanto tempo, assim. Mas, assim, nesse um mês, assim, foram tantas diferenças, tantas mudanças, que realmente, hoje a gente pode vir aqui e falar assim, isso daí valeu, assim, muito a pena. Recomendo no Flow, então, gente. Muito a pena. E você, Arif? Eu não perguntei ainda para você, depois que você viu o DRE pronto, o que você achou dele? Em comparação com o nosso antigo. O nosso não era um DRE, né? A gente tinha uma planilha que a gente jogava os números e para procurar um dado demorava 10, 15 minutos e ainda estava apontando o dado. Agora com o novo, rapidinho você consegue identificar a informação que a gente precisa. Lançando bonitinho, né? Ele já alimenta automático e já fica tudo certo. E qual mudança que vocês fizeram, que vocês já enxergam, eu sei que faz pouco tempo, que já trouxe um resultado rápido para vocês? A divisão de tarefas entre eu e o Felipe. Deixar o Felipe exclusivo no comercial e eu no operacional. Isso fez toda a diferença na nossa operação. E acham que foi burocrático ou foi fácil implementar as sugestões que eu trouxe para vocês? Não, é que são muitas sugestões práticas. Assim, muitas delas, na verdade, eram coisas assim que a gente olhava e falava assim, nossa, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer aquilo. No fundo, sabia que tinha que... Mas era assim, eram vários pontos ali desconexos que acabavam se perdendo com o tempo. Aí, quando trouxe já na forma estruturada, não acabou sendo algo assim muito burocrático. E sim algo assim mais prático. Assim, faça isso, vai ter esse resultado. Faça aquilo,
vai ter outro resultado. Então, foi algo que foi bem mais prático de fazer. É que muitas vezes a gente estava sempre apagando incêndio, né? A gente não conseguia parar para analisar o todo da empresa. Então, com o método prático, a gente conseguiu. E a nossa ajuda, valeu a nossa ajuda na execução da parte que ficou para a gente entregar para vocês? Esse conjunto, nessa execução lado a lado, para vocês, foi bacana? Sim, sim. Até porque não foi aquela questão também de eu falar assim, Michele, faz essa parte aqui para mim e depois você me entrega algo segundo aquilo que você acha que tá bom. Não. Assim, o que eu achei legal, na verdade, nesse quesito, que a todo momento teve essa comunicação, de falar assim, eu estou fazendo essa alteração, o que você acha? Fiz não sei o que você acha. Então, essa interação achei bem, bem legal mesmo. Legal. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho. Pode falar, Everson. Do investimento. Se valeu o investimento. Pergunta extra aqui do nosso sócio. Valeu o investimento? Valeu. Valeu o investimento? Legal. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho da ideia que a gente trouxe para eles, né? Então, só para falar para vocês, a gente tem um time de inteligência de mercado. Esse time, eles olham para fora, eles olham as melhores práticas, olham o que está sendo, os concorrentes estão praticando. E aí a gente faz um merge, a gente faz uma integração para ver se é aderente ou não, se vale a pena ou não sugerir para a empresa. E aí a gente sugeriu para eles ter um plano de assinatura, porque assim, quem já teve a oportunidade de adquirir os serviços da Polar Electric sabe o quão é bom o serviço desses meninos aqui, desses empresários, o quanto tem qualidade, o quanto as pessoas recomendam. Eu vou dizer isso para vocês porque assim, a gente indicou eles, a gente mora num condomínio de 700 apartamentos, e aí a gente indicou eles para alguns vizinhos. E vocês não têm noção do que os vizinhos estão falando de vocês dentro do grupo do WhatsApp, dos elogios que eles trazem para vocês, o quanto eles recomendam o trabalho de vocês. Então, o trabalho de vocês é muito bom. Então, não só fazer esse trabalho, mas a gente também trouxe uma ideia para eles de criar um plano de assinatura. Então, aí surgiu, a gente até sugeriu o nome para eles, eles abraçaram logo de cara, eles gostaram muito. Surgiu a Polar Care. Então, vocês querem falar um pouquinho sobre a Polar Care? Sim. Até essa parte também foi uma, assim, a sugestão que o Everson falou, valeu o investimento. Se fosse só isso, já se pagou nessa parte. Já estaria ótimo. Mas nesse sentido, porque assim, toda a instalação que a gente faz, meses depois que acaba acontecendo muito, instalamos uma máquina. Passava 6 meses, após 6 meses da instalação da máquina, já é preciso fazer a primeira manutenção. A manutenção preventiva ali, de limpeza, tudo mais. Mas nem sempre ocorria essa nesse prazo, nesse tempo. Nesse tempo, até porque nós mesmos, na própria Polar, a gente não tinha nenhum tipo de método, nenhum tipo de programa, nada referente assim, a entrar em contato com o cliente após 6 meses. Não havia isso. Tinha um controle, né? Não tinha esse controle, até porque era aquilo, né? Estou em cima da escada para fechar o orçamento, imagina para o controle da memória. E aí, quando você nos trouxe essa ideia do Polar Care, assim, foi um programa que realmente, além de ser algo que vai ajudar muito o nosso cliente nessa questão de conseguir manter a preventiva dele ali bem feita, tanto para os nossos clientes que a gente faz a instalação, quanto outros que sempre contrataram a gente para fazer uma higienização, fazer uma manutenção preventiva ou corretiva. Então, com isso, quando foi criado esse plano, ainda mais na questão da divisão dos tipos de plano, esse mês que a gente começou a fazer a aplicação, mostrar para os clientes, sim, já está sendo super aceitado pelo público. Mas super aceito, porque realmente passa a ser uma questão de apenas de ir e fazer uma instalação de ar-condicionado para ser realmente algo recorrente, mas a recorrência de manter o cliente com o ar-condicionado dele em ótimo estado. Então, assim, independente se é uma empresa, se é uma indústria ou se é uma residência, que a gente atende todos esses públicos, então, independente disso, a gente tem um plano que vai atender cada um deles. Isso daí até seguindo todas as normas sanitárias e tudo mais, que também pede quanto a isso. Então, com isso, a gente consegue agregar não somente a instalação,
como também essa recorrência para ajudar o cliente a manter o ar-condicionado dele sempre em perfeito estado, perfeitas condições. Isso daí está sendo, assim, super aceito. Super aceito. Tá vendo, gente? A gente sugeriu que eles criassem um plano de assinatura para quem tem ar-condicionado. Porque, assim, não é só ter o ar-condicionado. Então, para a gente conseguir respirar um ar saudável, a gente precisa fazer manutenção nele. Porque se o equipamento é máquina, se o equipamento não tem uma manutenção preventiva, ela acaba deixando a gente na mão. Então, muitas vezes a gente deixa desligado o inverno todo, e na hora que vai ligar no verão, o negócio explode, queima, né? Então, o que acontece? Todo mundo aqui tem ar-condicionado, gente. Vocês podem adquirir um plano de assinatura. Então, vocês podem pagar uma mensalidade baixinha. E aí tem alguns planos, né? Desde o pequeno, né? Que tem uma avaliação, uma prevenção pequena, né? Acho que é semestral, né? Isso, semestral, até trimestral, até mensal, dependendo do equipamento. Vocês podem adquirir esse plano de assinatura e garantir que esse equipamento vai funcionar corretamente, vai funcionar de uma forma limpa, você vai respirar um ar bom e vai garantir que esse equipamento dure mais. Então, contrate aqui os meninos, não só para instalar, mas também para garantir que esse equipamento vai funcionar adequadamente, né? Exatamente. É isso aí. E aí, quando que vocês absorveram a nossa sugestão, a nossa ideia, e viram que poderia transformar manutenção em receita recorrente? Quando? Como foi, né? Como que vocês perceberam isso? Como que vocês aceitaram esse insight, essa ideia que nós trouxemos? Na hora que trouxe, já queria ligar na mesa, já queria ligar para os clientes para oferecer esse plano. Porque, assim, realmente, esse plano entra muito naquela questão de não conseguir, muitas vezes, enxergar o todo por causa da correria do dia a dia que acaba sendo. Então, quando você trouxe essa ideia, eu falei assim, nossa, era isso. Eu não consigo nem esquecer o seu olhar. Quando eu mostrei para você fez, meu Deus, tipo, porque eu nunca pensei nisso, né? Porque assim, é algo simples, prático, para no dia a dia, é prático para oferecer para o cliente também, porque realmente é um serviço que o pós-venda do cliente precisa mesmo disso. Então, é algo assim, nossa, uma necessidade mesmo no mercado. Eu posso não ter pensado nisso antes. Isso aí, tá vendo? E aí, então, agora, vamos falar um pouquinho assim para vocês responderem para a gente. Esse encontro nosso, tudo isso que a gente entregou, essa parte também de diversificar a receita, mudou a visão de vocês relacionada ao negócio de vocês? Mudou? Né? Porque assim, a partir desse momento, a gente pôde ver onde nós realmente estávamos, isso daí realmente foi muito bom, e também as formas que a gente poderia chegar para nossas metas. Porque, assim, uma coisa é a gente colocar uma meta anual e só ter um caminho, só ter uma receita, só ter uma linha ali, uma forma de alcançar. Uma maneira. A outra maneira é mudar isso daí para 20 formas diferentes de conseguir diversificar o trabalho. Diversificar essa receita. Então, isso daí realmente trouxe assim, uma explosão na nossa mente muito grande. E até que a Polar Care é um braço agora dessa receita, porque até você trouxe outras ideias também que a gente já está ali vendo os formatos de realmente conseguir iniciar também esses outros braços. Então, essa apresentação ajudou a gente muito nessa questão de agora a gente enxerga a meta, sabe que vamos alcançar essa meta e existe mais do que apenas uma rota ali para chegar nesse caminho. A gente vai buscar cada um deles. E o time? O time está abraçando? O time está gostando desses novos Felipes e Felipe Alex? Mas não, até a questão do time, aí entra muito também referente ao que foi falado a respeito da mudança de hábito. Assim, toda mudança, toda alteração vai ter uma dor. Vai ter uma dor. E, querendo ou não, a partir do momento que a gente teve essa mudança de hábito, da mesma forma que eu e o Alex, a gente mudou, sentiu essa dor, eles também sentem essa dor. Mas da mesma forma que a gente, quando viu o resultado dessa alteração,
ficamos motivados, eles estão a mesma coisa. Assim. Todos engajados. A alteração está trazendo esse mesmo tipo de resultado. E como foi estruturar essas funções? Porque a gente fez isso, né? A gente se estruturou em steps, né? Em funções, dividiu cada um que cada um vai fazer. Criamos também um plano de desenvolvimento para os colaboradores. Então, como foi, assim, estruturar essas funções, formalizar para cada um o papel de cada um, e eles aceitarem essa execução e no dia a dia, eles estão conseguindo executar bem esse papel? Como foi a aceitação e execução? Então, até nesse sentido, o que eu vejo que realmente tem assim, o engajamento deles é muito referente na questão de eles conseguirem hoje se enxergarem mais para frente na Polar. Porque um plano de desenvolvimento. Quando existe esse plano de desenvolvimento, eles podem olhar e falar assim, beleza, hoje eu estou aqui, mas daqui 3 meses, se eu estiver com esses critérios aqui atendendo, eu posso estar naquele outro lugar, naquele outro ponto. E isso, assim, foi passado isso cerca de 2 semanas para ele. Né? Nessas 2 semanas, já teve um retorno assim, muito alto referente a isso, de realmente se engajar, né, até na questão de, beleza, hoje eu estou um ajudante, mas para eu ter um outro tipo, um técnico, eu preciso ter esse requisito. Combinado. Porque assim, não fica nada solto. Não. E realmente aquela questão de se você não ter uma meta, se não, qualquer coisa ia servir tanto para eles quanto para a gente. Porque não tinha esse pré-combinado. Então, quando ficava dependendo muito do feeling, eu acho que esse pode virar isso, eu acho, não, aí não... E aí desmotiva, né? Acaba desmotivando, então, realmente, quando processar a questão de mostrar o plano para ele, assim, hoje você está aqui, mas amanhã você pode chegar ali, e para você chegar, você tem que fazer isso. Então, isso daí realmente trouxe um engajamento muito bom, até a questão, assim, do brilho nos olhos referente a, não, Felipe, vamos para cima, vamos fazer, não sei o quê. Então, isso daí acredito até que no todo, assim, é uma parte que ajuda a gente, tanto eu quanto a Alex, a se motivar ainda mais nessa questão de falar assim, nossa, olha lá, a gente há 1 ano atrás estava só os 2 em cima da escada. Olha, né, onde vocês já estão. Então, isso daí também ajuda bastante nessa questão da nossa motivação no dia a dia mesmo. E o delegar? Eu sei que é muito recente, vocês estão ainda criando o hábito, mas já está funcionando? Tá funcionando. Dividir, eu estou no operacional ali, no dia a dia, o técnico, eu consigo já dividir a função de cada um. A equipe está abraçando, eles estão gostando porque estão motivando também. Então, tem um exemplo do Luan, ele está deixando de ser ajudante para virar um ajudante sênior ali, para pegar a instalação na ponta a ponta, entender todos os processos da instalação. Isso faz toda a diferença. E hoje vocês trabalham menos ou trabalham melhor? Pergunta para minha esposa. Amor, te amo. Falei para ela que ia mandar um beijo. Manda um beijo aí. Mas nessa questão até de delegar, isso daí ajudou muito, porque assim, a gente acaba sendo 2 sócios muito centralizadores. Porque acaba pensando assim, não, se a gente não fizer, não sei, não vai ser bem feito, né? Então, a partir do momento que isso daí causa uma sobrecarga absurda, assim, que fica inviável. Então, a partir do momento que a gente começou, quando separou, já ajudou bastante, porque cada um ficou responsável por uma parte. Então, assim, tem coisa assim da obra que às vezes os meninos me ligam e falam assim, não, resolve com a Ari, isso daí não é nem... É uma coisa que eu vou aprender ainda, porque eu sou centralizador. Eu gosto de fazer as coisas. Se eu ver que tem para fazer, eu vou lá e faço. Você acha que só vai sair bem feito se você fizer. Exatamente. Eu estou aprendendo a dividir as funções. É um hábito, né? A construção do novo hábito que vai gerando. Mas já melhorou. Já melhorou. Já está tendo visão, né? Isso é o que mais ajuda a iniciar um novo hábito, né? Você ter essa visão de que você pode fazer diferente. E que se você fizer diferente, você vai ter um bom resultado. E a meta de vocês agora? Vocês acham que estão mais próxima ou não? Agora está mais palpável. Mais palpável. Esses meninos, eles têm uma meta agressiva, viu? Eles querem faturar 1 milhão até o final do ano.
Então, mas agora ela está mais factível, né? Vocês estão enxergando ela agora. Porque antes, na verdade, antes era um sonho. Agora virou uma meta. Que aí teve essa grande alteração, eu diria, porque no começo do ano, quando a gente fala assim, vamos faturar 1 milhão. Aí era tipo assim, 1 milhão. Aí já super audacioso, né? Dos 140 mil para 1 milhão. Aí eu assim, não, vamos faturar 1 milhão. Aí, assim, como? Vamos faturar. Mas hoje não, hoje a gente fala, tem esse caminho, aquele caminho, aquele outro caminho. Então, realmente a gente consegue ver que agora é possível. Agora é possível. Não vai ser fácil também não, mas agora é possível. Agora dá para buscar, então realmente assim é algo, real, né? É palpável. Real. Né? Antes era só fazer 30 instalações por vez que a gente conseguiu fazer 30 de valor X, a gente vai atingir 1 milhão. Você ia ter que trabalhar de madrugada. Ia ter que trabalhar demais. Agora não, agora dá para diversificar em receitas, né, de outras formas e complementar o faturamento. Sim. E aí atingir a meta, né? Vamos pro bate-bola? Vamos? Então tá. Então, valeu a pena mesmo, né? Então, tá vendo, gente? Se vocês precisarem, se vocês quiserem, como o Felipe Wallif, ter essa clareza, ter essa visão, enxergar o visível, porque a gente fala isso mesmo. Meu slogan da Inofão, eu falo sempre isso. Eu ajudo o empresário a enxergar o que ele não está vendo. E no calor da operação, da execução, não consegue ver. E aí a gente consegue ajudar a trazer essa visão. E pode ser desde o empreendedor pequenininho que está começando até o grande. A gente ajuda qualquer tipo de tamanho, segmento de empresa. Se vocês quiserem ter essa mesma experiência, esse direcionamento, essa visão real de enxergar o invisível que está sendo visto, mostrar onde vocês estão perdendo dinheiro e onde vocês podem ganhar mais dinheiro hoje, quem não quer ganhar dinheiro, né? E ter mais tempo sobrando, que é isso que também a gente traz como resultado. Ter mais tempo sobrando, para também ter qualidade de vida. Porque senão, como vocês vão usufruir o que vocês estão recebendo? Né? Vocês precisam também construir família, né? Cuidar ter qualidade de vida, cuidar de si também, se desenvolver também como pessoa, não só como profissional. Mas vamos lá para o bate-bola, então. Vou fazer algumas perguntinhas, e aí um responde, outro responde, tá? Vamos fazer um ping-pong. Tá. Processo ou improviso? Processo. Olha lá, ó. Planejamento ou apagar incêndio? Planejamento. Tá vendo? Os meninos estão aprendendo bem, ó. Delegar ou centralizar? Delegar. Sistema ou planilha? Sistema. Depende, né? Às vezes planilha também ajuda, né? Mas, legal. Lucro ou faturamento? Lucro sempre. Isso aí. Às vezes faturamento não é número. Qualidade ou velocidade? Qualidade. Um erro. Um erro? Acho que centralizar a empresa em nós dois. A centralização que vocês tinham antes. Legal. E um aprendizado dessa experiência? Delegar e não delargar. Muito bem. Tá vendo? Aprendeu direitinho. Tô orgulhosa. Um livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Boa, esse. Eu tenho ele também, muito bom. Foi o ponto de inflexão do Flávio Augusto. Flávio Augusto, muito bom. Eu recomendo um para todo mundo que quer realmente fazer conexões verdadeiras. Não sei se vocês já viram o livro, Como Vender Mais para Qualquer Pessoa. Eu indico muito esse livro, porque ele mostra de verdade que vender é criar uma conexão antes. É você se relacionar com a pessoa. A pessoa ela só compra quando ela confia, quando ela realmente te conhece. Você primeiro tem que se conectar, você primeiro tem que se relacionar. E aí a venda é uma consequência, porque você cria um relacionamento de confiança. E nesse livro, o autor ele fala que uma pessoa adulta, ela se conecta, ela se conhece mais ou menos umas 250 pessoas. Então, aí, com isso, a gente pode criar um ecossistema de indicações. Então, se você conhece 250 pessoas, você pode indicar quem você conheceu para essas 250. Então, necessariamente, a venda não precisa ser de você, mas pode ser através de você. E é assim que a gente cria uma rede de relacionamento e de ajuda. Então, eu gosto muito desse livro por conta disso. Então, eu já também dei minha opinião aqui. Uma ferramenta.
Pode ser um método. Um método? Não, uma ferramenta, Uhum. fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Que bonitinho. E você, para você, Aleph? Uhum. Que a gente usa bastante, vou falar assim, uma agenda boa aqui. A agenda boa. Tá A agenda boa, ela é bem completinha, Sim, né? RP. Era um sistema, né, subutilizado por vocês. Só E pra agora dar- também a gente deu essa clareza para eles, de que como eles estavam usando de forma incorreta e que não precisava buscar outra ferramenta no mercado. Era só usar melhor o que eles já tinham hoje. Uma palavra para definir a Polar hoje. Só a Polar hoje. Organização. Evolução. Olha, profundo, hein? Uma palavra para definir o futuro. Pode ser duas? Crescimento exponencial? Só um Pode. crescimento. É escala. Escalar, muito bem. Ele traduziu o que você falou. Não está complementando, vocês estão em sinergia. Estão em sinergia. Agora, afinal, a pergunta que vale ouro. Se vocês voltassem lá no primeiro dia, lá do sonho, que vocês começaram a criar a Polar, no primeiro dia da empresa, o que vocês diriam para vocês mesmos? Acho que valeu a pena arriscar. Olha, fiquei até arrepiado. Será nesse sentido de você vai ser difícil, vão ter dias que você vai querer desistir, vai lutar, mas no final vale a pena. Legal, muito bom, gente. Então, muito obrigada por vocês abrirem a porta da Polar para a gente. E também para o público aqui, para contar um pouquinho sobre o que vocês fazem, como vocês fazem, dessa visão de enxergarem que vocês precisam de ajuda. Então, essa humildade de reconhecer isso. Porque tem empresário que tem um ego inflado, né? Ele acha que ele pode fazer tudo sozinho, que ele não precisa de ajuda. E vocês não, vocês enxergaram que precisava de ajuda. E eu fico honrada de poder ajudá-los, de ter feito parte, né, dessa construção com vocês. Então, eu vou encerrar aqui agora, acho que terminamos, né, a nossa live, acho que eu não tenho mais nada para falar, já falei bastante aqui, os meninos também, então agradecer de verdade por vocês terem vindo até aqui, no nosso escritório aqui no Flow, participar dessa mais uma edição aqui do nosso Fluxos Cash. E eu convido a todos vocês também que tem ar-condicionado em casa, ou que está com intenção de instalar um ar-condicionado, e não é só ar-condicionado, não. Felipe, me ajuda a dizer tudo que vocês fazem aqui. Fechadura digital, também a parte de câmeras, todo o sistema de câmeras, assim, traz de alarmes, assim também como elétrica. Então, toda essa questão, tanto se for residencial, comercial, industrial, nos chames para fazer um orçamento, para a gente conversar mesmo, até como a Michelle disse, eu acredito demais nessa questão que a venda em si não é só eu chegar e ofertar algo para os clientes, nada disso, mas sim entender melhor qual que é a demanda, o que a pessoa realmente quer, o que ela precisa, acima de tudo, para que realmente seja algo saudável, que ajude no seu dia a dia, na sua vida. Tanto se seja um ar-condicionado quanto uma tomada e você precisa fazer a instalação, chame a Polar Electric que ela vai te ajudar nisso. É isso aí. Eles não trabalham só pelo faturamento, eles trabalham por propósito. E aí também eu deixo um convite aqui para vocês. Se vocês se identificaram com a história desses dois empresários, se vocês também querem ter mais visão, ou se pelo menos, se vocês querem conhecer um pouco mais sobre NoFlow, entre em contato com a gente para a gente passar a nossa academia. Se vocês quiserem, primeiramente, no primeiro contato, fazer os cursos da academia, ou se quiser me chamar para o Pit Stop, como eu disse, entra lá no nosso site, preenche o formulário, e aí a gente seleciona 2 empresas por mês para receber essa mentoria de 60 minutos gratuitas com a gente. Também vou aproveitar e fazer um convite para todo mundo que está aqui. Semana que vem a gente está na Expo Center Norte, não é Expo do Sebrae, não, gente, é lá no Expo Empreendedor, no Center Norte. A gente vai estar com um stand lá. A gente montou um box de Fórmula 1. A gente vai trazer uma experiência para o empresário de um pit stop de verdade, de um cockpit. Então, vão lá prestigiar a gente, conhecer melhor a gente.
A Expo para visitantes é gratuita, então pode ir quem quiser. Vai ser sexta e sábado, então no sábado não vai atrapalhar a vida de ninguém. Então eu convido todos a ir lá, conhecer a gente pessoalmente, prestigiar o nosso stand, participar do nosso pit stop e contar com nossa ajuda. Então, como a gente, já vou reforçar aqui que a gente fez, a gente conseguiu mostrar onde eles estavam perdendo dinheiro, onde eles poderiam ganhar mais dinheiro, como eles poderiam ter mais tempo para eles e escalar e crescer a empresa. Então, muito obrigada a todos aqui que participaram. Só me vê aí, Everson. Alguém colocou alguma dúvida, alguma coisa na interação? Não? Bom, então a gente se encontra então no próximo episódio, tá bom? Obrigado, gente. Tchau. Tchau.